podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura hoje com o clássico da ficção Blade Runner, de 1982, dirigido por Ridley Scott. Lembrando a você que estamos no YouTube, ative as notificações, no Spotify, no Anchor e em vários agregadores de podcast. Você vai procurar podcast Cinema Aventura, tudo junto. Temos um perfil no Instagram e aceitamos recomendações e sugestões lá. Além de mim, Marcos Damiani aqui, para falar desse grande clássico, os outros dois replicantes aqui comigo, Leandro Tonello. Opa, beleza? Pô, tô falando desse filme que me fez me apaixonar por cyberpunk e me apaixonar por ficção científica também, cara. E Evandro Luiz. Opa, obrigado pelo convite, mais uma vez, e mais um ótimo filme, e eu queria dizer que eu tô do lado dos replicantes. A gente vai entrar nesse negócio aí, porque... Enfim... Eu vou começar com aquele textinho, né? O roteirista Hampton Fancher, né, que conversava com o seu amigo Jim Maxwell, que apresentava para ele o trabalho do Philip K. Dick. E chamaram um outro sujeito chamado Brian Kelly, que emprestou dinheiro pro Hampton comprar os direitos do filme, do livro, os direitos cinematográficos do livro. E... enfim, ele fez um rascunho lá de 5 páginas, mandou pro Michael Diney, que é o produtor do filme, né, que não gostou nada, achou meio mais ou menos, né, mas falou que tinha alguma coisa ali que podia rolar, né. Então, o filme, na verdade, é inspirado, assim, soltamente, né, livremente, da obra do Philip K. Dick, né, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que, na verdade, é um questionamento, né, Só que assim, falam que... porque assim, eu não li o livro. Aliás, falha minha. Mas falam que ele pegou livremente algumas partes do livro. O Deckard mesmo é inspirado e não tanto segue a mesma linha narrativa. E a parte de imagens e etc. foi tudo meio que mentalizado pelo nosso queridíssimo aí, né? Que eu esqueci o nome. O Ridley Scott. O Ridley Scott, esqueci o nome do Ridley Scott. E pra ele foi um prato cheio, né? Porque a gente comentou lá no programa do Alien, né? Que ele era fã de quadrinhos e aí foi... nossa, aí foi o desbunde, né? Exatamente. Ele se inspirou muito naquela revista inglesa, né? Foi no Metal Hurland. Metal Hurland, verdade, que é o Moebius. Do Moebius, exatamente. Mano, e pensar que que o mesmo cara dirigiu Alien e Blade Runner é muito foda, né? De explodir a cabeça, né? O cara tava, tipo, numa inspiração fodida, né? Pra já ter, tipo, dirigido um filme depois desse outro, né? Tipo, é muita coisa. Ele ia dirigir o Duna, né? Ele ia dirigir o... Aí era real tríplice coroa, né? Porque, tipo, o pessoal fica falando de tríplice coroa em futebol, caralho. O cara dirigir esses 3 filmes que ia ser tríplice coroa de verdade, velho. Aí fechou a vida, o cara pode parar de viver na hora, né? Mas ele ia dirigir Duna no lugar do Lynch? Não, sim. Ah. Aí então, ele só voltou pro projeto porque segundo dizem, um irmão dele morreu. E aí ele ficou meio deprimido, e aí achou que dava pra refletir isso no filme, né? Novamente nós 3 reunidos pra falar de um filme depressivo na chuva, né? De novo. Exatamente. Mano, numa cidade caótica e deprimente. Eu pensei nisso vendo o filme, velho. Eu falei, pô, eu devo ter uma atração por filmes chuvosos, velho. Porque, tipo, de novo um filme chuvoso bom pra caralho, tá ligado? Tipo... Não, e foi engraçado, cara, que eu não sei se a gente nem... que o visual cyberpunk meio que foi surgindo espontaneamente, assim, tanto que foi em 82, né? Então, o filme foi lançado em 82 e o William Gibson já estava escrevendo há algum tempo Neuromancer, cara, que é tipo considerado a epítome aí dos livros de cyberpunk, né?
E ele falou, cara, ele foi ver no cinema, né, Blade Runner. Ele falou, mano do céu, os caras vão achar que eu plagiei essa porra, velho. Não, é sério, você vê entrevista com o Gibson, assim, ele falando, ele falou, meu, parecia que traduziu, assim, o que eu tinha em mente, assim, pra tela. Tanto que logo em seguida ele lançou, né, o Neuromancer em 84, 2 anos depois, e foi um baita sucesso, tanto que acabaram até fazendo, inspirou filmes como Matrix e outros vários, tanto que o Gibson também encabeçou aí um dos filmes que eu gosto, mas porque é ruim demais, que é o John Mnemonic, né? Não sei se você lembra desse filme, ô Damiani. Você tá fazendo campanha pra esse filme, hein? Há Mano, algum tempo. Johnny Mnemonic é o melhor filme de ficção científica. Não, não é não, mas é muito bom, mano. Eu vou, eu Bom, vou pra voltar quem... a falar. Eu vou Oh, pode voltar a falar. falar o que eu falei lá no programa. Que a gente comentou também desse filme lá no do Matrix, né? Que a melhor É que coisa. eu não tava no do Matrix. É. A melhor coisa do filme pra mim é o Dolph Lundgren de pastor. Não, é padre cibernético, cara. O cara é cheio de augmentations, né? Cheio de melhoramentos ali. Mas um dia a gente fala de Johnny Mnemonic. Vamos voltar É. pro Blade Runner. Então. Aí o roteiro teve dois nomes, né? Ia se chamar Mecanismo, depois passou pra Dangerous Days Uhum. e ficou com esse nome um tempão, até o Ivan Powell, que estava envolvido, né? Que trabalhou com o Ridley Scott lá no Alien, né? E no meio disso alguém sugeriu que fosse Blade Runner, né? O nome, porque foi... Alguém leu um livro do Burroughs para fazer, porque é o nome de um livro do Burroughs. É uma coisa... Nunca imaginava que isso aconteceu, né? Uhum. Aí eles levaram pra Filmway, né? Que tava falida. Aí, porra, tá falindo. Vamos levar pra United, que tava falindo também. Aí no meio disso a Warner entrou aí, levaram na Warner, até gostaram ali. Novamente, quem salvou a pátria foi o Alan Ladd Jr., que a gente já falou dele em outros programas também, né? Produziu Coração Valente, né? E no decorrer da produção entrou um outro roteirista que fazia os desejos do Ridley Scott, que foi o David Peoples, que depois ele foi escrever Os Dois Macacos, né? Transpôs Os Dois Macacos para aquela versão do Terry Gilliam, né? Que é um filmão também, né? Filmão. Aí a fotografia foi do Jordan Cronenweth, que já estava doente, o Ridley Scott sabia que ele estava doente e no final das contas ele tinha Parkinson, mas mesmo assim contratou o cara, foi meio camarada do cara. A música do Vangelis, que não precisa falar nada, né? Tá no filme, entranhado no filme, né? Uhum. Fala alguma coisinha aí disso? Cara, não, isso merece falar à parte, né? Porque, se eu não me engano, bom, esse filme é conhecido pelas milhões de versões, né? Depois a gente vai falar mais disso. Mas uma das primeiras versões, se eu não me engano, a versão que foi exibida como aqueles testes, né, de gravação, protótipo de gravação, não tinha as músicas do Vangelis, cara. Eu não consigo imaginar esse filme sem as músicas dele, cara, porque dá um peso pro filme que é inacreditável. Ele consegue dar um corpo pro filme, assim, que, sei lá, cara, é genial, cara. Não sei nem como explicar direito. Mano, a trilha sonora dele é muito característica, né? Tipo, você ouve aquela trilha sonora da entrada, né? Quando tem aquele texto explicando o que são os Blade Runners, os replicantes. E só aquela trilha sonora da entrada já saca que é Vangelis. Porque, mano, parece Carruagens de Fogo, tá ligado? Tipo assim, lógico, não é que é igual a música, mas, tipo assim, tem o mesmo feeling, né? Tipo assim, é tipo a assinatura do cara. Você ouve, é muito característica. É igual o Ale falou, velho. Com outra trilha sonora, eu acho que ficaria outro filme, tá ligado? Mudaria demais, velho. Outra coisa do Vangelis é que meio que pegaram ele entre projetos, né? Ele tava fazendo outros projetos, assim. E um negócio que o Evandro falou que é muito... Cara, até a música de motel dele lá, que é só o saxofonezinho lá, que é da cena de romance, você escuta, me vem a cena na cabeça, assim, é impressionante, cara. Ele que era do Aphrodite Child. Você chegou a ouvir essa banda aí, dele? Não, cara, não conheço. Bacaninha. É bem um hard rock, anos 70, assim, sabe? Bem... Rain and Tears é a música mais famosa deles, hein? Meio progressiva, assim, tem um lance meio assim. Caramba, progressivo grego não conheço não, cara. Pois é.
Não, assim, e você nota que ele pegou aquela fase ainda que eles estavam ainda querendo contratar. Deve ser resquícios lá do Duna, né? Uhum. Contratar alguém do rock pra fazer trilha sonora, Trilha né? sonora, é. Desde a da época do Duna que o. Caramba, mano. Tá foda a minha cabeça hoje, velho. Como que São chama o as cara drogas aqui? do Kid Dick que você tá. O Jodorowsky. É, então, é o Jodorowsky queria contratar o Pink Floyd pra fazer a trilha sonora do Duna, né? É, um dos projetos mais eloquentes de todos, né? Pois é, o cara queria colocar o Salvador Dali como imperador, velho. Muito doido, velho. O... Aí eu vou falar um pouquinho do elenco aí, né? Que o Hampton, quando estava escrevendo o roteiro, ele imaginava o Robert Mitchum no papel, né? Mas o Robert Mitchum já tava velho, né? Não Uhum. ia. Aí, um cara. Ó, eles cotaram um monte de gente pra fazer. Tinha uma lista lá de uns 40 caras lá, né? Entre eles o Robert Duval no meio do negócio. Nossa. Né? Agora, um cara que eu achei que ia ficar legal, que cotaram, era o Nick Nolte, cara. Eu acho que ia ficar Nossa. bacana, hein? O Nick Nolte no auge dele ali ia ser da hora, cara. Ele ficaria bem, cara. Ele ia ficar bem de Deckard, cara. Ele é meio um espelho do Ford, né? Ele tem uma mesmo tipo, assim, né? Não, e eu voz forte, né? Sempre atuou muito bem. Eu Ele gosto muito do atua pra Nick Nolte. caramba. Nossa. E o cara que quase fez, não sei se vocês estão ligados nessa, o cara que quase fez isso, até no storyboard era ele que estava sendo desenhado. Atenção, hein? Dustin Hoffman. Nossa, não. Aí não ia ficar legal, não. O Dustin Hoffman tem, sei lá o quê, 1,60 m de altura, mano. Imagina o Deckard com 1,60 m de altura, mano. Com aquela carinha. Tudo bem que o Dustin Hoffman é um monstro como ator, né? Mas aquela carinha de bonzinho dele não dá, não, cara. Mano, imagina só o Rutger Hauer batendo no Dustin Hoffman, tá ligado? Ia ser um massacre, velho. Ia ser Não, ele só ia desumano. amassar, ia pisar em cima do cara, mano. É que é difícil imaginar com outro ator, porque ele precisa ser um pouco irônico e sarcástico, cara. Sei lá, os outros atores não trazem isso, assim. Então, quem meio que indicou ali o Ford ali, o Ridley Scott, o pessoal viu o biotipo. Exatamente foi por isso que ele ganhou, o Harrison Ford, por causa do biotipo dele. Aliás, o Ridley Scott tem muito dessa, da questão visual mesmo, assim. Ele olha o cara e acha que é aquilo lá mesmo, né? Sim, Vem do comercial, né? Então o cara manja nessa parte estética mesmo, né? exato. E aí ele viu o Ford e foi perguntar pro Spielberg e o Coppola falando que assim, é um cara, um ótimo profissional, tipo, e ali desempenhando ali no Caçadores da Arca Perdida foi uma coisa que impressionou também, né? Então, foi Uhum. esse lado debochado aí mesmo que você estava falando que acabou atraindo o Harrison Ford pro projeto. Ele O é um, Rutger, ele é um falastrão, né, cara? Ele tem cara de falastra, né, mano? é, o Rutger Hauer foi de primeira, a moça lá que era encarregada da direção de elenco, né, ela falou, vê esse cara aqui, não sei o que e tal. Aí ele assistiu 2 filmes lá do Paul Verhoeven, né? Que fazia filme na Holanda. Viu o Rutger Hauer e falou, é esse o cara. Não precisou nem de teste nem nada, foi de primeiro. Só que aí ele ficou assustado no dia lá que ele foi conhecer o cara, porque o cara tava... Ele falou assim que o cara tava parecendo o Elton John. É, ele se vestia, né, todo flamboyant, assim, né, todo... Apesar que falaram que ele tava todo meio destruído também, né, quando foi fazer os testes tal de cena e tal. Não sei se ele já tava nas drogas aí nessa época, né? Sei É, lá, né? então. A Sean Young é a Rachel, aí vamos acelerar um pouco aí. O Edward James Olmos como o Guff. O Brian Jones como o Leon. A Joanna Cassidy como a Zorra. Zorra ou Zora? Sora. Zora. É. Como a Zora. O Joey Turkel como o Tyrell. O William Sanderson como o Sebastian, não F. Como é que é? JF F. Sebastian? Sebastian, é. Era pra ser o Joey Pantoliano nesse papel. Ia fazer bem também. Bacana. E o James Hong, que é o imortal Lupin do Lupin, assassino é. do Aventureiros do Bairro Proibido fazendo o show. É, ele aparece pouco também, né? Ele faz só uma pontinha só. É.
Cara, e que, assim, o Ridley Scott teve muito trabalho, foi muito estressante, assim. A gente vai falar um pouquinho da produção, a gente já vai entrar no... teve muito problema, porque no primeiro dia ele chegou lá, ele tinha desenhado umas colunas, ele chegou no set no primeiro dia, eles colocaram as colunas de ponta cabeça. Aí ele mandou os caras trocarem, demoraram quase a metade do dia inteiro pra só trocar o negócio lá. Uhum. Ele é um cara, assim, que você vê que ele sabe o que ele quer, ele tem a visão, e ele é meio durão, né? Tanto que tem... Só que assim, ele usa muito filme. Por exemplo, tem uma cena lá que bem no começo do filme, aquela cena que ele tá lá comendo, lá na chuva ali, naqueles Comendo restaurantezinhos ali. um lamenzinho ali safado. Ele filmou só o plano do cara colocando ali o prato 8 vezes. 8 vezes. E é um plano fechado, você só vê o prato. Ele filmou 8 vezes. Então você imagina a quantidade de vezes que ele foi repetindo as cenas, cara. O pessoal não aguentava mais, trabalhava toda a noite sob chuva, tava estressante. Teve um lance lá, isso aí é bem coisa de americano, né? Teve um lance lá, não sei se você sabe, das camisetas. Não. Aí a equipe começou a usar umas camisetas do tipo, sim senhor, chefe. Aí tipo, Kiss My Ass, umas coisas assim. Todo mundo usando. Aí tinha Aí tinha outra metade, fizeram uma reunião lá que, o que tá acontecendo? Você tá, né, você não pode fazer esse filme se o pessoal te odiar. Aí eles fizeram uma outra campanha de camisetas não a xenofobia, sabe? Umas coisas assim, bem... Meu Deus do céu. Cara, mas assim que tava péssimo, porque ia avançando a filmagem e ia diminuindo o número da equipe. Caramba, velho. Não, cara, mas é uma característica dos bons diretores que têm a visão já própria deles, né? O Kubrick era a mesma coisa, cara. Quantas vezes o Kubrick não refilmava e gastava filme pra cacete fazendo a mesma cena, mano? Então, assim, eu não julgo esses caras, não, porque, pô, o que seria do Blade Runner sem. Tipo, é uma história boa, lógico, mas é uma história noir de detetive, é um cyber noir, cara, é muito... Mas o visual do filme é espetacular, cara, não tem nem o que dizer. Então eu não julgo, não, eu quero mais é que a equipe dele se ferre. O livro, ele é mais ligado à questão da artificialidade, né? Até o pessoal lá do Formiga Elétrica considera que o Blade Runner, o filme, é melhor do que o livro. Porque ele trata bem melhor as questões que ele tá propondo, né? E, por exemplo, lá no filme, por exemplo, o Deckard tem uma esposa. No livro, né? No livro, isso. Uhum. E que você vai mudando o humor, assim, você chega lá e troca, hoje eu quero, eu não sei quem que ia querer isso, né? Hoje eu quero ficar mais triste, ia lá na máquina e mexia, né? Então, tudo calcado na artificialidade, tipo, os animais são artificiais, ali também no filme, né, tem uma menção a isso, né? Não, uma menção não, eles deixam bem claro, tanto que quando ele vai falar com a personagem da Zora, ele pergunta, né, se a cobra é real, ela fala, você tá de brincadeira que eu teria dinheiro pra comprar uma cobra real. Então eles deixam bem claro, assim, a artificialidade de tudo, a coruja também, tudo é artificial, assim, eles deixam bem nítido isso. Eu acho que eles tentam transmitir assim a sensação de um mundo em que os ecossistemas já foram pro saco, né? Então, tipo, tudo é feito por engenharia genética, né? Tipo, todos os animais são clonados em laboratório, né? Eles nascem em laboratório. Tipo, meio que não tem mais animal selvagem, natural, assim. Sim, tanto que o tempo todo fica passando o dirigível falando, venha para as colônias. Venha para as colônias, tipo, a Terra é meio que refúgio, assim. Quem tá lá é o que sobrou, entendeu? Quem é rico, tal, ou vai para as colônias interplanetárias ou sai da Terra, entendeu? Eu tô assistindo aquela série Marte, cara, eu já tô começando a ficar com medo de colônia. Já não acho que vai ser uma coisa meio bonita, assim, já tem que... É meio complicado, hein, cara. Vou sugerir uma série aí para todo mundo assistir, que é The Expanse, cara. Trata bem disso também. Nossa, velho. De como funciona... Eu sugiro junto.
como funciona a política das colônias e etc, essa mentalidade de colonizar, né? É na questão política também, que muito do que se vê no filme, assim, tá acontecendo agora, então muita gente acha que Cyberpunk é uma coisa muito futurista, tanto que o filme se passa em 2019, né? Já foi, já... Distante futuro de 2019. Exatamente, distante de futuro de 2019 já tá acontecendo, a gente só não tem carro voador ainda. Tem moto voadora lá em Dubai, mas carro ainda não. Porque assim, o Dick, ele é um cara que, assim, você enxerga na obra dele a questão da identidade, né? Não sei se é questão de ele estar um pouco esquizofrênico e tudo, mas assim, é sempre a procura da identidade, né? Seja numa sociedade gigantesca, né? Eu acho que no Blade Runner já é um pouco mais assim, centrado ali naquele microcosmo aí desse mundo já decadente, né? Já, tipo, a sociedade que tava ali é a mais baixa mesmo, né? Que nem você falou aí. Sim. E então as preocupações são outras. E os alienígenas, não é? Os alienígenas, os replicantes vindo para a Terra, deixa a coisa assim mais interessante ainda. O que vocês têm a falar aí a respeito da identidade que o filme propõe, ou essa procura? O que é robô, o que não é, porque assim, o filme, na verdade, ele traz isso, né? Sim. Qual é a diferença entre ser um humano legítimo e um replicante? Replicante. Né? Tanto que a tradução android em português eu acho ridícula. Eles não são androides. Eles são humanos bioengenhados. É completamente diferente, assim. E é o que você falou. O que é... Isso é uma tratativa que já... Não é uma coisa relativamente nova no cinema, mesmo naquela época, mesmo em 82, porque já tinha rolado Westworld em 73, que já sugeria isso, né? O que é máquina, o que é humano, né? Será que os humanos não são só máquinas biológicas que desenvolveram uma baita percepção de si mesmo e criou uma consciência? Então, o que é ter uma alma? O que é ser humano, né? O livro eu já vi muita crítica falando que no livro o Deckard ele é muito robótico, assim, ele tem... No filme eles tentam passar um pouco disso, tanto que no filme, assim, os replicantes, eles transparecem mais as emoções, eles são muito efusivos nas emoções deles, tanto que é para isso que serve o teste Roy-Kampf, né? Por mais que eles não sejam dotados de uma percepção muito nítida de como se expressar, né? Tanto que é por isso que o teste ele faz perguntas específicas focadas em emoções, né? Você vê que os seres humanos eles já estão muito calejados, assim. Todo mundo é muito sombrio, todo mundo é muito irônico. Você vê isso no personagem do chefe dele mesmo. Do Gaff também. Então o Bryant, como o chefe dele, já é meio... Sei lá, ninguém tem muito sentimento, assim. É muito estranho. Tanto que o Tyrell meio que deixa transparecer, assim, que ele acha, na mentalidade dele, que os replicantes são melhores que os humanos. Tanto que ele bota uma data de inspiração, meio que é isso, né? Ele fala... Tem todo o texto sobre o Sol, etc. Mas acho que a gente pode detalhar isso cena por cena falando do filme. Mano, eu acho, assim como o Leandro falou, que é uma discussão antiga, talvez até antes do cinema, até na literatura, né? Você tem Frankenstein, da Mary Shelley, que ela já fala dessa bola, assim, de que o que é ser humano, sabe? Por que o Frankenstein é um monstro? Porque ele foi construído. E aí, tá ligado? Tipo, qual é a diferença, sabe? Eu acho que esse filme, ele tem muito essa pergunta de como se define a humanidade, sabe? Tipo, o que é humanidade? Por que os replicantes são menos humanos do que os humanos? Porque eles nasceram no laboratório? Porque eles foram clonados? Porque eles foram feitos por engenharia genética? Eu acho também que esse filme fala... Talvez não esteja certo sobre isso, né? Mas eu acho que ele tem um subtexto sobre escravidão. Porque eu acho que os replicantes fazem uma analogia bem direta com o escravismo da colonização humana, sabe? Da colonização da América e da África e da Ásia pelos europeus, pelas potências europeias. Naquela introdução, quando estão descendo as letras assim,
ele explica que os replicantes foram criados por engenharia genética para fazer trabalho escravo que os humanos não queriam fazer nessas colônias fora da Terra, ou seja, em ambientes hostis, ambientes inexplorados, porque eles eram tratados como vidas descartáveis, assim como os escravos foram tratados durante o período da colonização europeia. Então, assim, e também em território novo, né, para aqueles invasores, né, para aqueles colonizadores. Então, eu acho que existe esse subtexto, além da questão central, que eu acho que é essa mesmo, do que é a humanidade, né, por que os replicantes são menos humanos. Mas eu acho que também tem essa parada de tratar sobre a escravidão. Não, totalmente. Eu vou até reiterar aí, porque outro filme que eu acho fantástico, que é o segundo, né, que é o Denis Villeneuve aí, que é um fanzaço de Blade Runner, que quando foi anunciado que ia ter o segundo Blade Runner, todo mundo torceu o nariz, né? Mas o Villeneuve aí provou que tava todo mundo errado, graças a Deus, né? Cara, o personagem do Jared Leto, o Wallace, que é um... Ele é tipo Elon Musk. Não, ele é, então, na nossa realidade sim, mas ele é o Tyrell 2.0, né? Porque o Tyrell ainda tinha uma visão mais romântica da criação dele, né? O Wallace não, cara. O Wallace, ele tem essa mentalidade escravista mesmo. No primeiro filme, como você disse mesmo, Evandro, é nítido isso. E no 2, ele extrapola isso à enésima potência, né? Tipo, o foco do filme é falar disso. Então, rapaz, e assim, só voltando no ponto que você falou a respeito dos replicantes, da questão deles se sentirem, eles são, você vê que eles são meio infantis, né? A verdade é isso, né? Eles têm uma certa inocência. E não só não só essa inocência, mas eles têm, é como se fosse realmente porque eles não sabem se expressar, entendeu? Eles têm essa dificuldade de tanto que é tudo extrapolado, tudo que eles sentem é meio que extrapolado, mesmo na violência quanto no amor e tudo, assim. Tanto que o teste Roy-Kampf, que seria o teste de Turing desse mundo, né? É meio que para comprovar isso, para ver essas micro percepções de alteração de sentimento aí, de comportamento. Mano, eu acho que o o Marcos falou expressa bem, assim, o que eu também penso dos replicantes, que eu acho que esse comportamento infantil é até pela imaturidade, né? Porque eles meio que têm uma data de validade de viver só 4 anos, velho. Faz todo sentido eles serem meio imaturos, porque os caras não tiveram tempo para ter experiências de vida que uma pessoa que tem um ciclo de vida maior tem, tá ligado? Porque a gente passa muito mais do que 4 anos sendo imaturo. Pô, todo mundo até a adolescência não sabe lidar com sentimentos. Então é como se eles fossem adolescentes com superpoderes, o que é realmente medonho, inclusive, né? Porque, tipo, inclusive se você é adolescente, não tenha superpoderes, hein? Fica esse aviso. Seria um perigo imenso para a sociedade. Jovem, não tenha superpoderes. Faça esse favor. Não, tanto que então, aí a Rachel é um passo a mais, né? Porque ela tem memórias, né? Tanto exatamente. Que no teste ela demora muito mais tempo de ser descoberta, e nem sei se foi descoberta, do que o Leon lá, que é a primeira cena lá, que o cara, nas primeiras perguntas, o cara já se atrapalha já, né? Ele começa a questionar todo o comportamento, todas as perguntas que o cara faz, ele questiona, né? Ah, um cágado está nadando. Ah, mas é um cágado ou é uma tartaruga? Entendeu? Ele tem vários questionamentos lógicos para uma pergunta que é para avaliar como ele está se sentindo, assim. É muito bizarro. Que é uma das primeiras cenas... Só que no 2049, aquela primeira cena era para ser nesse filme. Eles queriam começar daquele jeito nesse filme. Qual? Não da aquela cena que tem o Dave Bautista. Ah, sim, na fazenda de produção de era carne pra ser nesse filme. Sintética. Já de cara... Porque assim, são 6 replicantes que eles falam. Tem gente que tem uma teoria louca que o Deckard seria o outro replicante que eles capturaram, mas eu acho... Não, isso aí não... Acho demais. Não tem nada a ver, não. Porque tem gente que acha que, não, porque ele viu a foto e aí você não vê quem é a foto, mas se você prestar atenção na foto, o cara é loiro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E outra, o Deckard é uma coisa à parte, cara. Tanto que a gente tem que discutir isso depois, né? Porque
Cara, eu adoro todas as cenas que tem na rua. Eu acho assim incrível, assim. Eu vejo muito do Moebius lá, cara. Então por isso que eu Sim. fico mais interessado, assim, tipo. Você vê aqueles punks, tem até uns Hare Krishna no meio lá do negócio, lá, tão maluco que é aquele lugar lá. Então, e é um Moebius, só que o que eu acho legal desse filme é que tinha uma visão muito. Bom, acho que isso do Star Trek, etc., de ficção científica muito limpinha, né? O futuro limpinho. Esse filme não, cara. Tipo, ele é futurista, cada. Você sente a vida naquela cidade. Cada pessoa tem um estilo diferente, tem várias microcosmos rolando ao mesmo tempo enquanto ele tá andando ali. E várias línguas, né? Então você vê que o mundo tá totalmente globalizado, etc. Tanto que enquanto ele come lá e o personagem do Edward Stamos, Olmos, na verdade. Edward Stamos, desculpa. que eu lembrei do Stamos, mano? Voltando, que o Edward Olmos, o Gaff, vem falar com ele já tá falando em outra língua já, cara. Eu então acho que é húngaro que ele fala. Ele tá falando húngaro e um japonês que tá fazendo lamen entende o cara, tá ligado? E não só Moebius, cara, como o Enki Bilal também. Tem muita coisa do cara ali. Eu acho mesmo. Que o Rutger Hauer comenta isso aí em alguma entrevista, ele comentou isso aí, porque ele conhecia o cara. Mas o Rutger Hauer, cada vez mais, é uma pena, cara, o cara não ter continuado a ser um astro, cara. O cara era muito bom, cara. Não, muito bom ator, cara. Ele era expressivo. É uma pena mesmo, cara, porque, meu Deus do céu. Assim, entrando na investigação, cara, o Harrison Ford falava que ele achava que o Deckard não investigava muito, né? Só que, assim, não é a cerne do filme, né? Não é isso. A investigação é o que menos importa no filme, né, no final das contas, né? Exatamente. A investigação em si ela não é tão importante. É mais a forma que ele tá... É o que você falou. Tem tanta discussão nesse filme que não precisa da investigação, né? Não tem necessidade dele ficar nos pormenores de identificar cada um dos caras, onde eles estão. Então você vai isso tem muita gente que critica, né? Que as coisas vão acontecendo como se fossem cartas caindo, assim. É meio que uma ação leva a outra e as coisas vão caindo no colo dele, porque ele em si não investiga muita coisa. Não, então, eu concordo com o Lê, mano. Eu acho que não é o cerne do filme, tá ligado? Eu entendo quem critica e tal, porque realmente não mostra o que ele tá investigando, mas é questão de escolha, né? Do diretor do que mostrar e do que não mostrar em cena. Não quer dizer que porque a gente não vê, o cara não tá investigando, né? Só não é o cerne do filme. Ele tá conseguindo ir atrás dos caras. Então, a gente presume, preenchendo o vazio, que ele tá investigando, né? Que ele trata com muito mais detalhe a ambientação e as motivações dos personagens. Isso é muito foda, porque você está sempre assim. Sempre você está entendendo a motivação dos caras. Porque no começo do filme, você até olha e pensa assim, porra, por que esses replicantes querem voltar pra Terra? A Terra é uma merda, velho. O que eles querem fazer aqui? Só que aí você saca, conforme eles vão desenrolando o plano deles, né, é um plano através de ameaças e informações, que é muito louco, né? Um plano de tirar na porrada a informação de quem for preciso. Eles vão... o filme lentamente vai te mostrando que o plano final deles é conseguir mais tempo de vida. Então eles basicamente querem chegar até o criador deles, né? O que é muito foda também, né? Porque tem uma temática que parece tipo, meio que um reencontro com Deus, né? Eles, obviamente, o Deus deles é um cientista, né? Mas eles querem se encontrar com o criador para conseguir viver mais do que 4 anos. Porque vários deles já estão bem perto desse estouro dessa bomba relógio que é o fim da vida deles, né? E eles, como qualquer ser dotado de consciência, instinto de sobrevivência, eles não querem morrer, tá ligado? O cara quer prolongar a existência dele. Falando isso, né? A investigação, no final das contas, a gente acompanha a investigação dos replicantes, né? É isso que eu ia falar, cara. Não sei vocês, mas eu simpatizo muito mais com a causa dos replicantes do que necessariamente com o Deckard. O Deckard, ele é uma ferramenta narrativa pra você entender aquele mundo, cara. Sabe o que o Deckard, assim, né, a gente assiste... O Tommy Lee Jones no Onde os Fracos Não Tem Vez lembra muito o Deckard, porque ele sempre chega atrasado, né? Exatamente, ele vai sendo carregado, na real, é o que eu falei. As coisas vão caindo no colo dele, porque ele em si... Ele faz pouquíssima coisa... Ele faz algumas coisas acontecerem, mas
Os replicantes, sei lá, eles são muito mais interessantes e a linha narrativa deles é muito mais importante com o objetivo do que realmente só o Deckard ali caçando os caras. Então, e voltando àquela temática de escravidão que eu tinha falado, no começo do filme, quando tem aquelas letras, e eles explicam para você o que é um Blade Runner, né? Que eles falam que é uma divisão da polícia responsável por caçar esses replicantes que entram na Terra, né? Por identificar e aposentar, né? Retire, né? O termo que eles usam para os replicantes, né? Eles têm tanto desprezo pelos caras que eles não chamam nem de matar, eliminar os caras, né? Tipo, é como se eles nem fossem seres vivos, nem fossem humanos. E nessa temática de escravidão, os Blade Runners é como se eles fossem capitães do mato, né, velho? Eles são os caras que caçam escravos fugitivos, entendeu? É isso, entendeu? O cara, esse cara aqui, ele se rebelou, ele não quer mais fazer um trabalho escravo, tipo, pesadaço até morrer. Então, maldito seja ele, mandem matá-lo. Porra, é bizarro. Então, realmente, a gente acaba se identificando muito mais com os replicantes do que com a profissão do Deckard, que é um Blade Runner. Mas eu acho da hora o arco do Deckard, porque é um arco em que ele tem menos a ver com a profissão dele e mais a ver com esse negócio de descoberta de humanidade no outro, né? Porque ele começa o filme fazendo essa investigação contra gosto, né? Ele é meio que forçado para aquele chefe dele lá. Ele não tá afim, tá ligado? Ele fala, tipo, eu não tô mais trabalhando com isso, tá ligado? E aí os caras meio que dão uma forçada na barra e ele vai. E eu não vou falar do final agora, né? Mas o final ele já tá totalmente diferente como personagem, né? Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né, dos replicantes fugidos, é que cada um deles tinha uma função diferente, né? O modelo do Roy Batty e da Zora eram focados em exército, eram dois, eles falam eu não sei se é Space Marines ou eles falam só que eram modelos de ataque militar. A Pris é um modelo para prazer, né? Seria uma prostituta replicante. O personagem do Leon, ele é como se fosse um estivador, né? Sei lá, os caras que trabalham em mineração, esse tipo de coisa, se eu não me engano. O Bryant lá, ele manda, tem uma replicante lá no Tyrell lá. Aí ele vai fazer o teste com ela. A gente desconfia que ela é uma replicante. Uhum. Aí nesse momento que aí já começa essa transformação do Deckard, né? Sim. De enxergar algo mais ali na Rachel ali. Que quando teve no filme novo, apareceu lá, eu fiquei de cara. Falei, porra, foi muito foda. Não, é isso que eu ia falar. Hoje em dia, eu amo o Blade Runner original, mas eu acho que os dois se complementam tão bem, cara, que quem assiste o primeiro ou quem só viu o segundo tem que assistir os dois, cara. Porque é muito um universo consolidado hoje em dia. É muito bom, cara. Quem fala para os replicantes que como chegar lá no Tyrell é o Shield, né? Que tá até aquela cena lá dos olhos ali, né? Que o cara fabrica olhos, né? Pros replicantes, né? Sim. E tem um sentido totalmente focado no que a gente estava falando antes, né? Que é os olhos são as janelas das almas, né? Não sei essa frase se é assim que se diz, mas eu já ouvi muito dizerem isso, né? Que os olhos são a janela para a alma. E ele era um designer de olhos, né? E vão atrás dele para saber a localização. Gravaram aquela cena num freezer de verdade. O cara achou que era só cenário, aí chegou lá e tava frio pra cacete. Não, tanto que falam que o cara, ele tá tremendo de frio mesmo, ele tá ferrado ali. Não precisou nem de laboratório pra fazer essa cena, né? A Pris aparece no filme, né? Daryl Hannah. A gente esqueceu de falar dela, é Daryl Hannah. Eu acho que foi esse filme aí que revelou ela, hein? E tá ótima no filme, né? Eu gosto muito também, acho uma atriz que aí nos anos 90 se perdeu um pouco, né? Pra voltar só em 2003, depois do Tarantino reviver ela das cinzas, né? Como o Tarantino sempre faz com um monte de ator, né? E ela sumiu de novo, né? E sumir de novo. Mas ela tá sensacional nesse filme, cara. Ela aparece pouco, a Pris, a Daryl Hannah, né? Mas o pouco que ela aparece é bem legal. E outra, ela tem uma função bem específica, né? Que é fazer o cara
Esqueci o nome do personagem. O J.F. Você- Sebastian confiar nela, né? É. Só um detalhezinho que ela conseguiu o papel porque ela sabia ginástica de verdade, tá? Por isso que ela conseguiu lá. E quando o Deckard volta, cara, a Rachel tá lá. O que eu acho interessante é porque, assim, depois disso que vai ter a cena do sonho, né? Que Isso. foi cortada na edição original, vamos falar assim, do filme. É, a versão de cinema, né? É, que os caras não entendiam por que tinha um unicórnio lá no meio do negócio lá. Exatamente. É o mesmo unicórnio da lenda. Uhum. É o mesmo. É uma cena animal. que foi cortada da lenda, né? É. E o que eu acho legal, cara, é porque assim, por que um unicórnio, né? Porque na verdade é uma criatura que nem existe, né? Uhum. E eles conseguiram usar isso, cara. Isso aí eu acho incrível. Incrível, incrível. Não, tanto que eu assisti da primeira vez, eu assisti as 3 versões. A primeira vez que eu assisti foi a Director's Cut, que eu assisti em VHS, cara. A minha foi a primeira mesmo, na TV. É, a Director's Cut, né? Não. A primeira Ah, ona. a de cinema. Eu fui Porque eu lembro do da finalzinho narração lá. em off. Lembro de tudo aquilo lá, cara. Ah, vamos falar então das versões, né? Porque, cara, na real é que a gente só conhece essas 3, porque essas 3 são as que estão disponíveis pra gente ver. Mas na real tiveram 7 versões, cara. 7 Nossa. versões. Tiveram Tá 7 bom. versões. Teve uma versão de protótipo, teve um sneak preview em San Diego, em 82 também. Então, assim, em cada cinema, em cada região, eles estavam soltando de um jeito diferente. Aí teve a versão de cinema dos Estados Unidos, teve a versão de cinema internacional, que mudava algumas coisas, teve a versão de TV, que cortava quase toda a violência, de 86. Aí em 92, 10 anos depois do lançamento, teve a Director's Cut. Que o Aí- Ridley Scott não sabia, né? É, e em 2007 tem o Final Cut, que foi lançado tanto em DVD quanto Blu-ray. A diferença do. Tem uns errinhos no de 92, né? Então, aí Tem umas cenas trocadas também. eles trocam algumas cenas. No Final Cut eles dão umas melhoradas visuais, assim. Cena as da cores pomba, né? também, eles dão umas ressaltadas nas cores. Eu tenho as 2 versões, eu tenho a versão em DVD e tenho a versão em Blu-ray também. Eu só não tenho a versão de cinema, porque essa daí eu assisti em streaming, cara. Quem tiver interesse, eu não sei se existe ainda, mas na HBO Go, que é o sistema de streaming da HBO, tinha essa versão com narração em off, cara. Que maravilha. Não assistam, tá? Não assistam, estraga completamente o filme. Eu vou falar das diferenças, Damiani, pode ser? Manda. Então, na versão lançada nos cinemas, o filme era narrado, que é uma bosta, que eles queriam... primeiro que isso foi uma escolha dos produtores, né? Porque eles acharam que ninguém ia entender o filme sem a narração em off. E eles achavam que ficava legal por essa pegada mais no ar, etc. Mas ficou uma merda. A lançada nos cinemas não tem a cena do unicórnio, que é o que você falou, né? E a versão do cinema, pra mim, cara, a narração nem é o pior, mano. Pra mim, o final do filme é o pior pecado que os caras, os produtores fizeram com esse filme, cara. Você lembra do final do filme, ô Damiani? O final bosta na floresta lá? Contradiz tudo que o filme falou antes. Nossa, é ridículo. Você já viu isso, Damiani, ô Evandro? Não, mano, eu nunca vi essa versão, não, velho. Cara, essa versão, só pra te explicar como é o final do filme, vamos lá. O Deckard, né? Beleza, ele foge com a Rachel, né? Naquela cena final mesmo, isso daí é a mesma cena. Só que em vez de fechar o elevador, né? Como acontece no Director's Cut, fecha o elevador e começa a tocar aquela musiquinha sensual, entre aspas, de amor. Sabe? Do saxofonezinho lá. E eles estão dentro de um carro com uma narração em off explicando que a Rachel pode ter só 4 anos de vida, mas que eles vão aproveitar e o cacete, a 4. E, cara, eles estão andando de carro tipo, tudo arborizado, lugar lindo, sabe? Bonito pra cacete, assim, a terra... Parece que só aquela cidade era uma merda e que a terra tá tranquilona, entendeu?
Uma bosta, uma bosta. Mano, sério, depois procurem no. Quem já assistiu, quem nunca assistiu essa versão, tem só o final no YouTube, cara. Esse final bosta. Cara, eu aconselho só ver pra vocês verem, tipo, como o produtor tem a habilidade de destruir um filme, cara. Destruir. Por isso que eu concordo plenamente que não deveria ter sido um sucesso mesmo quando foi lançado no cinema, porque é ridículo, cara. É tratar o americano como. Tudo bem, a maioria mas tratar os caras como idiotas iliterados, assim, cara. É ridículo, velho. Tem três detalhezinhos aí nessa história aí. Uma, que depois que o Ridley Scott filmou tudo, né? Foi tudo, né? Aquele negócio. Uhum. Ele e o produtor, o Dini, receberam uma carta de processo dos advogados lá, que os caras tinham estourado o orçamento e estourado o tempo do filme. É verdade. Teve isso. Eles foram mandados embora e tal. Aí o outro que o Harrison Ford ficou fudido de ter que voltar pra fazer narração. Aliás, ele já não tava nem gostando de estar fazendo o filme, né? Ele ficava no lugar, no trailer dele, não queria saber de nada. Meio que ele não participava do trabalho com os personagens e tudo, coisa que ele fazia lá com o Spielberg e tal. Os caras davam uma mão pra ele a mais, né? Aí não, ele só servia de personagem pro Ridley Scott fazer. Aí ele voltou fudido da cara, mas mesmo assim ele queria que o Ridley Scott fizesse essas cenas extras. O Ridley Scott voltou, e aí eles não tinham dinheiro pra fazer as cenas mostrando esse campo lindo, essa coisa. O que eles fizeram, Leandro? Você lembra? Ô, Evandro, você que não assistiu, você assistiu Iluminado, né? Isso que eu ia falar, eles pegaram de partes do Iluminado. Sério? Meu Deus. Eles pegaram, tipo, a filmagem do Kubrick, da floresta, porque o hotel fica num lugar, tipo, isolado, mas bonito, assim. Fica feio depois que entra o inverno, né? Mas até eles chegarem lá, mostra a paisagem bonita, etc. Eles pegaram isso e reusaram, mano. Várzea, hein? Bem várzea, você é louco. Não, agora eu fiquei concordando aí com o Leandro. Ainda bem que o filme não fez sucesso, senão a gente não teria depois aí as versões aí, né, cara? Voltando um pouco à linha narrativa do filme, cara, a gente tava falando do Deckard, que a gente se simpatiza, mas tanto que a cena lá que ele vai atrás da Zora lá, é triste, cara, aquilo lá. Não é uma coisa glamurosa, né? Não, Pô, não o é. cara tira nas costas o cara tira nas costas de uma mulher, né, desarmada, né? Não, e você vê o desespero dela correndo, cara. Ela não tenta nem. Ela se defende, lógico, né? Porque ela é uma militar. Mas ela não pega a arma dele nem porra nenhuma. Ela só quer fugir do cara, tá ligado? E, mano, e a cena dela levando o tiro e atravessando os vidros, mano, morrendo, é trágico, cara. É horrível. Então, e entra também nessa parada que eu tava comentando de a gente simpatizar mais com que o Leandro comentou, da gente simpatizar mais com os replicantes, né? Porque a gente tá vendo ali que ela só quer sobreviver, velho. É literalmente isso. Ela tá. É o famoso termo em inglês, run for her life, tá ligado? Ela tá correndo pela vida dela, é só isso, tá ligado? Ela tá tentando sair fora, tentando sair viva do rolê. É realmente caçando um fugitivo, é essa a parada, sabe? Esse é o clima. Não, ele não tem intenção nenhuma de prender os caras. Ele tá lá pra matar mesmo. Então é totalmente um ato de covardia, assim. Uma coisa que a gente esqueceu de falar foi da E até cena... o termo usado é aposentar, né? Igual eu falei antes, né? Tipo, eles nem chamam de matar isso, né? Eles chamam de aposentar os caras, né? Tipo, de tirar de... Como se eles fossem objetos, né? Como se fosse, tipo, só um objeto que você tá, tipo, tirando de rotação, tirando de uso. Não, exatamente. Os caras são totalmente descartáveis. Não, uma coisa que a gente esqueceu de falar foi como ele chegou até a Zora, né? Vocês lembram? Ele analisando as fotos, né? Isso, mas... Ele acha uma escama, né? Então, ele acha uma escama, não é? Essa cena tipo, eu acho boa, mas minha esposa mesmo achou demorada, porque ele fica lá, enhance, né? Enhance, aí fica tac, 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 e o bagulho vai fazendo zoom ali, aí enhance. É legal a tecnologia e tal, eu acho fascinante, né? Eu gosto dessa cena. Mas muita gente não entendeu, né? Porque, pô, como o cara fez isso com uma foto, né? A gente tem que presumir que, na verdade, aquilo é outra tecnologia, né? Não é uma foto Polaroid comum, né? E aí ele encontra o Leon. Aí que tem um erro de continuidade, né? Porque na versão do diretor que eles falam que é do diretor, né?
ele mata ela, né? Mata a Zora. Uhum. Depois ele vai comprar uma bebida. Ele encontra a Rachel. Depois ele vai apanhar do Leon. Só que a garrafa some. E quando ele vai comprar a garrafa, ele já tá machucado por causa da briga com o cara. Que aí que o cara, o Bryant chega lá, a fulana lá, a Rachel também é replicante. Então você vai ter que dar um jeito nisso. Uhum. Aí ele compra a bebida. Então aí na Final Cut eles consertaram essa ordem, né? Eles colocaram essa frase. Mas mesmo assim, cara, porque quem salva ele é a Rachel, né? Sim. O Leon Sei ataca lá, né? logo depois que ele mata a Zora, o Leon já ataca ele, cara. Ele tá vendo tudo ali. E é um tirambaço na cabeça, né? Não, ele atira no peito dela, né? Não, tô falando do Leon. Ah, do Leon, sim, desculpa. E o Sebastian, que a gente falou pouco dele, né? Cara, ele meio que cria uns... Ele chama de brinquedos, né? Mas ele cria uns replicantes bizarros, né? Que ficam na casa dele, né? Então eu acredito que... Eu não lembro bem agora, pra ser honesto também. Ah, ele é engenheiro genético, Isso, cara. exatamente. É isso que eu ia falar. Ele é o engenheiro genético, ele é o cara que faz as clonagens, né? Verdade. Ele cria as memórias, na verdade, é o próprio Tyrell, né? O cara que cuida das memórias é o próprio Tyrell. É se eu não me verdade, engano. é verdade. Ele é um engenheiro genético, tanto que ele começa a estudar isso para tentar reverter a própria condição, né? Isso, ele É tem um verdade. envelhecimento acelerado, né? Isso, é verdade. Ele fala, quando a Pris pergunta a idade dele, que ele tem 20 e poucos anos, só que ele Uhum. parece um cara de 40, 50, velho. Ele tá bem acabado. Ele tá destruído, na verdade. Sim. A gente já passou por 2019 aí, época do Blade Runner, e tá sofrendo as consequências. Mano, na moral, o futuro barra passado distópico, né, porque 2019 já passou, do Blade Runner, tá mais da hora do que a gente na pandemia, velho. Eu vou te falar que aquele mundo ali tá melhor que o nosso. O mundo controlado por vários Elon Musks e Bill Gates, cara. Para com isso. Então, mas a gente não tá muito longe disso, isso que é foda. Não, entendeu? exato. Talvez. E é isso que é interessante dessa narrativa, né? A gente tá cada vez mais próximo. É o que a gente já discutiu uma vez, né, Evandro? Cyberpunk só é bonito no cinema e nas artes só. A gente não quer esse futuro, não, mano. Um mundo onde praticamente não tem governo e a gente só é controlado por corporação filha da puta querendo lucrar nas costas de todo mundo. Deus me livre, vai se fuder, isso aí não. Não, tanto que esse lance aí do Tyrell, né? Porque aí eles vão lá, né? A gente esqueceu de falar assim que a gente vê todo esse lixão aí, tudo, mas o lugar onde o cara tem a indústria ali, cara, é tipo uma pirâmide assim, meio bizarra, assim, um negócio completamente gigantesco, cara. É um negócio que destoa totalmente do resto da cidade. Assim. Não, e com uma vista maravilhosa, né? Acho que é a única vez que a gente vê sol, né? Nesse mundo. Aquele plano é muito bonito. Esse plano é fantástico. E cara, a gente esquece de falar, né? Da produção. Pô, o filme é de 90. Não, é de 82. Que efeitos especiais maravilhosos até hoje, cara. Que são essas miniaturas, cara? Que são esses cenários, cara? Puta que pariu. Que coisa linda, cara. Mano, é um negócio que existe bem ao teste do tempo, hein, mano? Porque eu assisti semana passada, agora, velho, eu reassisti, né? E, mano, continua muito bom, velho. Os efeitos visuais, é igual o Lê falou, velho. Pra uma produção de 82, puta que pariu, hein, mano? Os caras não tinham CGI, mas os caras mandavam bem pra cacete. É muito bem feito, sabe? O CGI de hoje, eu digo, né? Eles não tinham o CGI moderno de hoje, mas, pô, velho, é bem feito demais, sabe? Tudo feito com cuidado fudido, é muito bom. É o cara do 2001, né? É o mesmo diretor de efeitos, né? Tá explicado, né? Porque que não é datado. Exatamente. Cara, cada janelinha, cada luz, parece que tem vida própria a cidade, cara. É um trabalho assim. Tanto que eu acho que eu não sei se eu falei isso no filme do Alien. São esses filmes que me faziam querer trabalhar com animatrônica, cara. Meu sonho era trabalhar com animatrônica pra fazer coisa no cinema, assim. Descobri que eu tinha nascido tarde demais. E o Tyrell lá só aceita eles chegarem lá porque o Roy acaba ajudando ele no xadrez, né? Que ele ficava jogando xadrez com o cara. Né? Na verdade ele ajuda o Sebastian a vencer ele, né? Por isso que ele aceita. Fala, não, vocês podem entrar, né? Cara, que é uma cena incrível ele conhecendo o criador, né? Uhum.
E todo o diálogo, né, cara? Sim, é bem aprofundado, cara. Assim, e o fim do Tyrell também é terrível, né? Uma diferencinha além do visual, né, da versão do diretor para a visão final, que tá em DVD e Blu-ray aí, é que a versão final é bem mais violenta também, Damiani, você lembra? Mostra mais nessa parte aí, né? Mostra bem mais Na gore hora do que ele enfia que o. os, Na hora que ele enfia o os prego também. pregos, dedos nos olhos, tudo, cara. Tudo é É. mais na cara, assim, é mais violento. Aliás, teve uma cena cortada que é a cena que ele vai visitar o amigo dele lá no hospital, né? Uhum. Eu acho que podia estar lá, né? Ia trazer um pouco mais de Humanidade, né? humanidade pro personagem, exatamente. É. E outra cena, que aí não chegaram a filmar essa cena, tem duas cenas. Uma ia ter um cortejo dos replicantes. Tinha uma outra replicante que foi cortada do filme, né? E ela ia morrer, eles iam fazer o cortejo dela. O que explica muita coisa, essa teoria de achar que o Deckard, porque o cara chega, sabe quem que é o Deckard, essas coisas todas. Mas assim, eles teriam visto quem que tinha matado ela anteriormente, né? Então é uma coisa que fica... Pra quem tem essa teoria, não cola, né? Não cola. E aí tem essa cena. E a cena, depois que ele mata o Tyrell, eles vão pra um outro andar e o cara já tava morto. Aquele era um replicante do cara. Sei lá. Não faz muita já, falta essa parte aí, não. Esse aí não rola. E aí já tá meio que pro clímax do filme, né? Que aí o Deckard vai atrás dos caras, né? Descobre, né? Estão com o Sebastian lá, né? Esse Sebastian, uma coisa que eu também esqueci de falar na hora que eu tava falando sobre ele, né, esse engenheiro genético aí, é que ele mora numa casa, nem uma casa, um prédio, em que ele tá sozinho, né, velho? Tipo, ele é o único ser humano nesse prédio e vive só ele e essas criações bizarras dele, só que fazem companhia para ele. Até ele acolher a Pris, né? Mas é meio proposital, né? Ela faz um esquema para forçar um encontro entre os dois para poder se aproximar dele. E como o Leandro falou, ganhar a confiança do cara para eles poderem chegar até o Tyrell, né? Uhum. Tá totalmente desabitado, tanto que tá cheio de goteira, né? O lugar tá todo destruído, assim. Tábua nas janelas, goteira, escuraço. O lugar é tipo... É um clima bem legal pra cena final, né? Que é o Deckard chegando lá para investigar a morte do Sebastian, né? Do J.F. Sebastian. Ele chega lá e a Pris, inclusive, quando ele chega, tá camuflada entre as criações bizarras do Sebastian. Ela finge que ela também é um daqueles brinquedos doidos dele. Tem uma outra teoria também que a gente agora tem como conversar sobre, da relação entre, como se diz, os personagens e os animais, né? Que tem a coruja do Tyrell, que tá relacionada a Rachel ali, do conhecimento, né? Tem a cobra da Zora, a própria Pris, né? Que tá parecendo um guaxinim nessa cena, né? Ela se inspirou, sabe em quem? No Klaus Kinski, lá no Nosferatu. Ah, nossa, é verdade, né? Aqueles olhos, né? E a pomba, né? A pomba do Roy Batty aí. A pomba... Então, tem gente também que critica o lance da pomba, cara, mas assim, era uma questão do cara ter uma coisa viva entre as mãos, né? Uhum. Pra ele se sentir mais vivo, porque ali você já vai vendo que a coisa já tá indo pro ralo já, né? Não, ele já percebe que a coisa tá indo pro ralo quando ele começa a travar, né? A mão dele começa a travar, é que a gente já pulou a parte da Pris, né? Vamos voltar. Não, vamos voltando aí a Pris aí. É uma cena animal, cara. Nossa. Então, não, e ela pulando igual um sapo, né? Meu Deus do céu, aquela cena. É uma cena muito bem feita. Quando o Marcos falou que ela sabia fazer aqueles movimentos de ginástica de verdade, eu fiquei impressionado, porque eu jurava que era dublê, mano, porque é um barato bem feito pra cacete aquilo ali, velho. Ela usa aquela acrobacia de ginástica em combate de uma maneira muito fluida, velho. É um barato que parece muito real, assim, que você fala... Eu fico com medo de ginastas depois disso, sabe? Sem brincadeira. Se um ginasta deve descer a porrada, eu vou só fazer as pazes com ele, só. Só usou o dublê na hora que bate na parede. Aí é um dublê. Se você vê devagarzinho, você percebe que é um cara que tá ali. Aquele negócio dela ficar girando é tudo ela, cara. Nossa, aliás, quando ela leva o primeiro tiro, mano, que desespero, mano. Você é louco. Então, é horrível, cara. Assim, não tem nada de glamour, cara. Não, Isso aí que é foda. Esse filme é bom por causa disso. Ele não glamoriza nenhuma morte, cara. Nenhuma morte é glamorizada nesse filme. Todo mundo morre de jeitos muito desgraçados, cara. Acho que a morte mais glamourosa é a do Roy Batty, cara. É a única. Então, e todas essas mortes, assim, elas são
pesadas, né? Elas têm um peso e uma tristeza fodida, assim. Você nunca fica, tipo assim, nunca te dá aquele clima de cena de ação que você fala, caralho, é agora que eu... Não, é tipo, você fala, puta, que bad, tá ligado? Sim. É bem isso. Não, e outra, cara, uma coisa que eu acho fantástica nesse filme, não existe vilão, cara. Quem é o vilão do filme? Beleza, você pode falar até que é o Tyrell que é o vilão. Mas você sente a Não é nem isso, compaixão né? dele pela criação dele. Tipo, ele ama aqueles replicantes. Só que ele não tem como ajudar também. Então, tipo, é um escravista, sem dúvida nenhuma. Mas quando ele fala com o Roy Batty, o discurso dele, né, que a estrela que brilha mais forte some mais cedo, né? E ele fala, e você brilhou muito, né? Você tem essa sensação, tipo. E quando ele morre, você não sente satisfação na morte de ninguém, cara. Você não sente satisfação quando o Deckard mata os replicantes. Você não sente satisfação quando o Tyrell morre. Você não sente satisfação quando o Roy Batty morre. Ninguém, cara. Tipo, é tudo muito cru, né? Nada que tá acontecendo ali é uma coisa boa. É muito impressionante o filme fazer isso. Quando o Tyrell morre, eu acho que nem o Roy tem satisfação. Não é só a gente assistindo. Eu acho que nem o Roy Batty chega... Porque ele devia imaginar que ele se sentiria satisfeito ao matar o criador que fudeu ele. Mas ele não sente. Você percebe Não. pela feição do Rutger Hauer, que é inclusive um puta ator, que o personagem não sentiu nenhuma satisfação em fazer aquilo. Ele sente que não melhorou porra nenhuma a vida dele depois de fazer Sim. aquilo. Ele só foi mais uma morte, só, tipo, não levou a lugar nenhum. Ele externa a revolta que ele tá sentindo no cara, tá ligado? Do jeito que ele consegue, que é usando a força, né? É foda isso. O Roy fica bem chateado, né, que matou a Pris, e vai fazer essa caçada aí, né, contra o Deckard, né? Que assim, eu gosto bastante. Tem gente que não gosta tanto da cena, mas eu curto pra caramba, cara. Nossa, eu adoro essa cena. E ao mesmo tempo, nessa caçada, né? Ele fala disso, né? Que eu quero que você sinta o que a gente sente, né? Desse medo de ser caçado o tempo todo. E ao mesmo tempo ele vai... Tanto ao perceber que o tempo dele tá se esvaindo, ele começa, pelo fato de estar morrendo, né? Ele começa a ter um outro valor pela vida, assim. É muito legal essa cena. E mesmo do ponto de vista de ação, essa cena é muito foda, velho. A perseguição é muito bem feita, né? O jeito que o Roy usa as paredes, né? Que ele quebra as paredes em certos momentos e ataca o Deckard através delas. E o jeito que ele se move é quase um slasher nessa parte, né? Porque assim, enquanto você vê o Deckard se fudendo, pulando e andando em beiral de prédio perto de uma queda de centenas de metros, o outro cara tá se movendo como se fosse fácil, tá ligado? O que mostra, inclusive, o que o Lei falou de os replicantes serem superiores aos humanos. Fisicamente, eles claramente são, mano. Porque o salto que, quando ele vai pular de um prédio pro outro, né, no fim da perseguição, o salto que o Deckard se mata pra ficar pendurado, quase morrendo, o cara salta aterrissando suave. Ele salta, tipo assim, sobrando pulo pra ele. Sobra a distância no salto dele. E ele ainda puxa o Deckard pra cima, né? Entrando no que o Lev falou, dele tá dando outro valor pra vida, né? Porque na real ali ele não só deixou de matar o Deckard, ele salvou a vida do cara, tá ligado? Sim. E sem entrar ainda na discussão do Deckard e tal, mas volta naquela coisa, né? O Rutger Hauer, né? O personagem do Roy Batty, ele foi criado pra ser um soldado, cara. Então não é só pelo fato dele ser um replicante, ele é um replicante que foi criado com específico propósito de matar e ser um soldado fudido. Então, entendeu? O cara tem um poder físico ali descomunal, não tem nem como... Independente dos outros replicantes, ele era o mais foda deles, assim. Eu vou só falar uma curiosidade dessa cena aí do pulo, porque o dublê foi pular lá no lugar do Harrison Ford e ele viu que não ia chegar do outro lado, ele foi meio improvisado essa cena aí, sabe? Aí ele pulou lá naquela parte ali, né? O braço encaixado lá, e os caras gostaram. Aí eles mandaram o cara repetir 3 vezes a mesma coisa. Pular do mesmo jeito, encaixando o braço. Meu, vida de dublê é foda, né, cara? O cara segura na viga e os caras, tipo, segura mais 3 vezes na viga ali. Tá bonita essa cena, volta lá. E ele ficou mais fudido, sabe por quê? Porque o Rutger Hauer, ele que fez a cena mesmo, né? Ele pulou, tipo assim, só que faz o seguinte, aí ele falou pra alguém lá da produção,
você traz 30 centímetros pra frente porque eu consigo pular esse negócio. Aí os caras, você tem certeza? Ah, vai. Era uma distância, eu acho que era uma queda de 5 metros ali que eles tinham ali pro chão. Aí tinha um colchão ali no chão, né? Aí que ele foi, ele pulou de primeira ali, os caras filmaram, e o dublê lá do Harrison Ford ficou fudido com isso, cara. Porque ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu, o cara foi lá e pum. Não, e ele faz um salto tipo de bailarino, né, cara? Ele dá uma saltada. Ele era esgrimista também, o Rutger Hauer. Ele sabia artes marciais, então o cara era... Por isso que ele tem aquele porte ali, né? Sim. E aí vai pra mim, cara, uma das cenas mais bonitas da história do cinema, cara. Eu falo de boca cheia isso aí. Não, com certeza, concordo plenamente. Um dos discursos mais bonitos do cinema. E totalmente improvisado, né, cara? Pois é, hein? Que o David Peoples tinha escrito um monte de coisa lá pra ele falar, pra ele de despedida, né? Aí o Rutger Hauer achou aquilo lá tudo meio maçante ali, já... A parte do Cinturão de Orion e Tannhausen foi o David Peoples que escreveu. Aí a partir dali que aí o Rutger Hauer tirou todo aquele texto pra enfiar aquelas duas frases ali que são inesquecíveis. Não, são maravilhosas, né? Moments will be lost in time, like tears in rain. É foda. Todas essas memórias vão se esvair como lágrimas na chuva. É bonito pra caralho, mano. Nossa. Aí ele ainda finaliza com Time to Die, né? Tipo, chega pra mim, né? Cara. Não, mano, a estética dessa cena, mano, as cores dela, o sangue, tipo, caindo da cabeça dele, é tudo muito bonito, cara. A pomba voando, o que você falou, né? Ele tendo aquele momento de despertar de amor pela vida que ele não vai ter mais, respeitando a vida do Deckard e com a pomba na mão, né? Cara, é muito bonita essa cena. Evandro? Não, eu nem tenho o que falar Chorou. dessa cena porque eu concordo, eu tô quase chorando aqui. Mano, porque, velho, essa cena é muito bem feita, é muito icônica, a fala do Rutger Hauer, a pomba, o simbolismo todo ali presente, e essa morte que ele já sentia se aproximando, né, tipo... Mas assim, né, é engraçado que ao mesmo tempo que você vê que ele aceita essa morte que tá chegando, ele também luta contra ela o quanto ele pode, né? Porque aquele prego que ele atravessa na mão para fazer voltar o funcionamento da mão dele é um barato que você fala assim, velho, esse cara é brabo, hein? Esse cara, ele tem uma determinação fodida para fazer isso aí, hein? Até é uma aquele combinação momento de coisas ali, muito boa, né? até aquele momento ali, ele tava lutando pra matar o Deckard de qualquer jeito, né, mano? O cara falou, Sim, mano, exatamente. eu vou morrer, mas eu vou levar esse desgraçado comigo, né? Nossa, é legal porque ele vai tendo essa epifania lenta, assim, de sacar que o valor da vida, né? O valor inerente a deixar a pessoa continuar vivendo, né? Tipo, é bem louco, né? Tipo, a mensagem também que passa essa cena é muito foda, né? não precisa... E assim, é uma coisa que não precisa nem explicar, né, cara? Só você ver... Aí que tá. Por isso que a narração em off estraga, porque ela... Depois desse ápice aí do negócio, ela vinha e cortava já, tipo, você nem mal tava sentindo aquilo lá direito, já cortava pra narração em off, cara. Por isso que é muito anticlimático, assim, o negócio. E aí chega o Olmos lá depois, né, o cara solta a pomba, que também foi corrigida na Final Cut, né, essa cena foi corrigida, né, porque o céu tava limpo na hora que a pomba tava indo, né. Você lembra disso, né? Eu lembro, o céu tá azulzinho. E depois corta, tá chovendo de novo. Exatamente. Aí os caras tiveram que dar uma enegrecida no céu aí. Aí o Olmos chega lá falando quem vive, né? Falando da Rachel. Infelizmente ela vai morrer, mas quem vive, né? Isso aí. Não, e aí a gente falou pouco do personagem do Olmos, né? Ele é importante, cara. Apesar dele ter aparecido poucas vezes, assim, ele é importante. Fazendo os origamis, né? Exatamente, isso que eu ia falar, os origamis. Tanto que isso é essencial pro final do filme, né? Porque tudo que ele fazia de origami era algo que estava refletindo o que o Deckard estava sentindo na hora, né? Exato. Tipo, aquela hora que ele não quer saber, aí o cara faz uma galinha. Aí da hora que ele descobre lá a menina, ele faz um cara lá de pau duro lá. Com palito de dente, né? Palito de dente não, com fósforo, né? Com fósforo. E ali, na cena final que ele vai lá no apartamento, o Deckard vai lá no apartamento, né? Os caras, pra ele fugir, né? Com a Rachel. Com a Rachel. E aí, a gente vê lá o negócio, o unicórnio lá, né?
O famoso origami de unicórnio. É. Que assim, eu acho, cara, que pra ser condizente com o que o Dick fala, que o Philip K. Dick tem nos trabalhos dele, e o que o filme estava se propondo a fazer, que é também falar isso aí, não importa também se ele é o replicante, também não é uma coisa determinante, ele é o replicante. Sim. É como se todos ali pudessem sonhar com essa coisa fantasiosa, né? Que é o unicórnio, né? Então, é legal isso também. Tipo assim, porra, o cara é um replicante, mas também não, né? Não, Ele não pode importa tá tanto, né? ele pode estar só sonhando com um mundo melhor do que ele tá vivendo ali, né? Eu acho que é por isso essa escolha de uma fantasia, né? Preencher ali os sonhos de todos ali, né? Sim. Aí tem, né? Aí entra na discussão, né? O Deckard é replicante, não é? Bom, pelo Ridley Scott, ele é e foda-se, né? Ele é. Foda-se, não importa, ele é, É. ele é o replicante. O que eu achei legal da versão do 2049 é que o Villeneuve ele deixa meio que dúbio isso. No meu entendimento, ele é uma versão entre o Roy Batty ali e a Rachel, né? Ele é tipo um Nexus intermediário, porque senão ele teria morrido já e não teria envelhecido. Cara, Né? mas assim, ô Leandro, vamos polemizar um pouco. Você não Uhum. acha que colocar o Harrison Ford nesse filme aí não quebra um pouco esse final aí? Quebra, Fica cara. meio- Eu acho que não tinha necessidade, velho. Eu acho que os dois podiam ter morrido. Eu acho que. É que sabe qual que é o problema? O Harrison Ford, eles fizeram esse filme muito perto do Star Wars, né? E tava nessa onda até hoje, né? Voltou essa onda de trazer os atores antigos originais para fazer os papéis antigos, né? Porque, mano, não tem propósito. O papel do Deckard é muito pequeno no segundo filme, assim. E é o que você É. falou, tira um pouco do peso do final do primeiro Blade Runner. Apesar de eu gostar muito dos dois filmes em conjunto, assim, eu concordo que não havia necessidade do personagem voltar, cara. E também mata um pouco essa dúvida que o primeiro filme fica jogando com a gente, né? Porque eu lembro até de uma cena específica em que a Rachel pergunta isso pro Deckard no apartamento dele. Você já fez esse teste com você mesmo, tá ligado? Que é falando assim, e aí, você tá julgando quem é replicante e quem não é? E você sabe se você é replicante mesmo ou não, tá ligado? É bem essa, tá ligado? E esse parado dele ter envelhecido 30 anos, né? Porque o filme se passa em 2049, no segundo e o primeiro em 2019, dá uma quebrada mesmo. Porque, tipo, é igual o Lee falou, ou ele é um replicante que consegue viver pra caralho, estranhamente, né? Sim. Ou é humano. E então isso, tipo, já te deixa dá uma quebrada, tipo, no primeiro filme, perde o significado do final também, o fato de só ela ter morrido e ele não. Sei lá, é só um barato pra reutilizar o ator mesmo, né? Porque é um arco, o arco dele no segundo filme é o arco que eu acho mais fraco, porque o arco do Ryan Kay, né? Gosling. Do Ryan Gosling, é muito legal. O arco da Ana de Armas é bem legal também, mas assim, e eles complementam bem também, tipo, a parte da filha da Rachel lá, é uma história bem interessante, que tem uma relação muito grande com o primeiro filme, né? Então, como o Leandro falou algumas vezes já, ele é um bom complemento, só que, ao mesmo tempo, essa parada de ter o Harrison Ford de novo dá uma matada no primeiro, em alguns aspectos do primeiro mesmo, dá uma broxada em algumas coisas. O que eu acho, eu não sei se tem informações disso, o que eu acho é que, cara, o estúdio empurrou o Villeneuve, tipo, falou, ô Villeneuve, você tem que chamar o Harrison Ford de volta. Tipo, entendeu? Meio que deixou obrigatório o negócio, assim. E ele meio que achou um jeito com o roteirista de encaixar o cara ali. Só achei meio desnecessário, só. Não é desnecessário, mas assim, o Villeneuve ele fez de um jeito que ficou legal, que continua dúbio. Ele pode ser um modelo Nexus intermediário, porque a líder da revolta lá, a gente tá falando já do 2049 um pouco. A líder da revolta, ela é velha também, cara. O que mostra que tipo, o personagem do Dave Bautista também é velho. Então mostra que tem uns nexos que estão, tipo, com duração de vida maior, entendeu? Que já não tem mais aquela duração específica de 4 anos. Mas enfim, mas todo mundo concorda que o final do Ridley Scott é perfeito. Não, é perfeito, cara. Vai tomar no cu narração em off e final de natureza bonita, mano. Mano,
Esse final aí do elevador fechando, depois do origami de unicórnio, é foda pra caralho, velho. É um Não, e final porra, que é tipo chave de ouro. Chave de não, ouro. e fecha. Mano, edição também, puta que pariu. Eu não sei quem editou esse filme, Damiani, mas a edição também é fantástica, porque fecha a porta e já entra explodindo a trilha sonora do Vangelis, mano. Dan, 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 dan. Mano, o bagulho fica muito na cabeça, assim, é perfeito, meu. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa desse filmaço aí? Bom, Tem mais alguma coisa pra falar, não? o que eu tenho pra falar é que quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Foi o filme que me fez me apaixonar tanto por ficção científica quanto pelo visual cyberpunk, né? E trouxe uma porrada, junto, lógico, com o Neuromancer, etc. Trouxe uma porrada de coisas sensacionais, né? Ghost in the Shell, Akira, pô, tudo tava meio que sendo feito na mesma época, né? Mas esses caras ditaram o que era o visual, né? E eu acho fantástico, é uma estética maravilhosa e só melhora, cara. Pô, eu não tenho mais o que falar, não. Ivan? Mano, eu também não tenho muito mais o que falar, não, além de dizer que o filme é ótimo e reiterar pra quem não assistiu, assista, porque tá perdendo muito quem não assistiu, porque, como o Lê falou, além dele ter influenciado muita coisa, ele, sozinho, como obra de arte, é fantástico. O filme é muito bom, assim, ambientação, temática, tema, tudo isso é muito legal nele, as reflexões que ele te passa. Ele é muito legal que ele levanta mais perguntas do que ele te dá respostas. Ele levanta questionamentos para você fazer, para você mesmo chegar à sua conclusão. E eu acho isso muito mais da hora do que o filme que quer pregar uma verdade e jogar e querer forçar na sua cabeça. Não, a arte ela tem muito mais o papel de levantar questionamentos do que dar respostas prontas. Então acho muito válido assim para quem nunca assistiu assistir e também para quem já assistiu assistir de novo, porque pô, reassistir uma experiência muito legal, porque o filme envelheceu bem, ele não ficou nada datado, nem em temática, nem efeito especial, nem atuação, nem nada. E, pô, a trama é muito boa, é muito legal. O filme, o ritmo dele é muito bom também. Eu acho uma ficção científica excepcional. Eu quero dizer também que, é que nem vocês falaram, não é datado, é um filme parado, tá? Tem que ressaltar isso aí. Mas, cara, é ficção científica no auge, assim. É questão de reflexão, de temas, de questionamentos. Revolucionou o cinema, mesmo sendo um fracasso. Quem assistiu gostou, né? Os críticos não ficaram muito... Mas, assim, quem foi no cinema se maravilhou com o filme, né? O Guilherme Del Toro foi um deles. O Guilherme Del Toro é um dos caras que gosta de narração em off, eu não sei como. É um classicaço do cinema, né, cara? Ultimamente a gente tá fazendo esses clássicos aí, tá meio chovendo no molhado aí, né? De falar que vale muito a pena, mas são grandes filmes, né? São os filmes que marcaram, né? Marcaram de alguma forma e revolucionaram o cinema. E o Blade Runner é um desses. Eu quero me despedir dos meus amigos replicantes aqui. Nosso tempo de vida desse podcast acabou, nesse exato momento. E, Leandro, valeu mais uma vez. Vamos continuar aí com as biografias aí, hein? Com certeza, vamos para os próximos podcasts e obrigado pela conversa aí com os dois e time to die. Evandro, valeu e faz um merchan aí que você fez um lançamento aí recente. Opa, obrigado pelo convite e obrigado pelo espaço também para eu fazer um jabazinho aí. Então, eu lancei um livro recentemente, chamou Os Condenados, é um livro de contos sobre vampiros, não tem muito a ver com Blade Runner, né, mas, cara, eu tenho muita, falando em filmes, né, eu tenho muita influência de entrevista com vampiro, assim, foi assim que eu comecei a gostar, e também de ler livros da Anne Rice, e de um autor brasileiro também que chama André Vian, e isso fez eu sempre ser um cara apaixonado, assim antes de Crepúsculo, né, Crepúsculo fez eu dar uma brochada, né, com histórias de vampiro, mas, porque é ruim, né, não porque eu tenha visto. Então, mas assim, o livro, são mais histórias de horror e drama, né? Horror pessoal, assim, né? Horror de você ser quem você é, né? Então, quem gostar de histórias de vampiro ou de histórias de horror e puder dar uma força aí para um escritor independente, que nossa vida não é muito fácil, mas aí eu agradeço a todo mundo que se interessar e comprar e quiser acompanhar meu trabalho, eu agradeço. E também agradeço de novo pelo convite e pela ótima conversa sobre um ótimo filme. Então, sempre que quiser me chamar para filme bom aí, tamo aí, cara. Tamo aí.
A gente tem que Beleza. falar de Johnny Mnemonic, cara. É um filme ótimo. Tá! Mano, Cara, eu não conheço, mano. Eu nunca vi. Depois dessa linda mensagem do Leandro, valeu, galera, vocês que ouviram até agora. Assistam esse filme, quem não assistiu. Leiam os livros do Philip K. Dick, que é um grande escritor, pelo menos. Confiram os contos dele e até a próxima. Time.